Olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus, que as suas riquíssimas misericórdias e a sua graça esteja sempre sobre vós, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesse vídeo nós estaremos falando, pregando, trazendo a mensagem sobre o deserto, faculdade de Deus. Falaremos um pouco sobre o povo de Deus, sobre o que Deus fez com esse povo no deserto, como se comportou, os milagres de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E trazendo também esse mesmo tema para a atualidade, o que está acontecendo hoje, principalmente no nosso país, no nosso Brasil. Amém? Também no final desse vídeo, como como sempre, estaremos orando por você, pela tua família, pela tua saúde, tá bem? Então, em nome de Jesus, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Além disso, meus amados, eu quero fazer um pedido aos irmãos que assistem esse vídeo, que nos ajude a fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. De que forma, pastor? Você pode nos ajudar fazendo a sua oferta, financeiramente falando, ou dizimando na nossa igreja virtual, nossa igreja cibernética, através dessa conta que está aparecendo agora no seu vídeo. E também, se você não pode, não deseja nos abençoar com o teu dízimo ou com a tua oferta, você pode também nos ajudar com a sua oração, que é muito importante. Esse ministério, ele é, sim, muito atacado, tanto por pessoas dentro como fora da igreja. O diabo usa muita gente para poder tentar tirar esse ministério do ar. E a gente tem vontade de crescer, inclusive de ter até mesmo um programa de TV também. Amém? Você pode também, além de orar e de nos abençoar financeiramente, você também pode divulgar esse vídeo. Não só esse vídeo, mas como todo o canal, como todos os vídeos do nosso canal do YouTube. Ou seja, você pode divulgar o nosso trabalho. E para isso, basta que você compartilhe esse vídeo, que automaticamente a pessoa que assistir esse vídeo ele vai ser direcionado ao canal também nosso do YouTube. E por último, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que também nos ajuda muito. Cada vez que alguém se inscreve no nosso canal, aumentando assim o número de inscritos, o próprio YouTube, o próprio Google nos ajuda a fazer a divulgação do nosso canal e com isso a gente cresce cada vez mais. Ou seja, você pode nos ajudar levando esse vídeo para mais pessoas. Amém? Então eu te espero no final desse vídeo, onde eu vou orar por você, pela tua família, e o Senhor vai responder às tuas orações em nome do Senhor Jesus. Amém? Olá, meus amados, estamos de volta. Agora sim, para trazer então a mensagem de hoje, que é o deserto. A faculdade de Deus. Deserto, a faculdade de Deus. Bem, os amados irmãos sabem, estão vivendo dias difíceis. Hoje o nosso querido e amado país, passa por dificuldade de uma forma geral e também tem sim os desertos individuais, onde que cada pessoa passa por ele. Às vezes ele passa de uma forma solitária, enquanto ele está sofrendo, ele está vendo outras pessoas sendo prósperas, abençoadas, enquanto que ele continua naquele deserto. Porque deserto, com toda certeza, é lugar de sofrimento, de dor. Mas também é lugar onde Deus trata o seu povo, é lugar de milagres, de aprendizado, é lugar onde o homem, principalmente o homem de Deus, aprende a ter intimidade com Deus. O deserto é para qualquer um ou é para todos?
eu não posso te afirmar que todo mundo passe por um deserto. Mesmo porque há o deserto externo e há o deserto interno de cada um. Como que é isso? O deserto externo são realmente quando a pessoa está passando por dificuldades, por provações reais. Mas o deserto interno é aquilo que a pessoa está sentindo em relação ao deserto externo. Ou seja, às vezes o que ela passa nem é um deserto, mas ela transforma, como eu até falo brincando, que tem gente que faz tempestade numa tampinha de garrafa. Né? Então, às vezes, a pessoa não está nem passando por um deserto, mas ela cria na sua cabeça um deserto interno. Ou seja, ela não está sendo perseguida, ela não está sendo provada, nem nada, mas na cabeça daquela pessoa, a situação dela é a pior do mundo. Os irmãos devem entender, sabem muito bem do que eu estou falando. Para a gente iniciar a nossa pregação de hoje, eu queria que os amados irmãos, mais uma vez, pegassem a sua espada. Eu falo, eu brinco, mas é algo sério, verdadeiro. Crente não anda desarmado, ele tem que estar com a sua espada na mão. E a espada de Deus, e a espada é a palavra de Deus. E gostaria que os amados irmãos a desembainhassem lá no livro de Êxodo, né, no capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 7. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7 e 8. 2 versículozinhos. Os irmãos já devem conhecer muito bem essa passagem, mas sempre há revelações para nós na palavra de Deus. Amém? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que emana leite e mel, ao lugar do canadeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Deus que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, meu Pai, nesse vídeo, nessa mensagem, para que Tu venhas, em nome de Cristo Jesus, trazer uma mensagem, se não for agradável ao coração, aos ouvidos do homem, mas que seja a verdade. Que essa mensagem venha libertar, que ela venha transformar, que ela venha ser usada no dia a dia para, meu Pai, santificar, para dar vitória ao Teu povo. Por isso eu peço que o Senhor não permita que eu pregue nessa mensagem, mas sim o Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos traga então do Teu coração essa mensagem nesse vídeo. E que Ele alcance, meu Pai, inúmeras e milhares e milhões de pessoas em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Que o Senhor seja louvado e glorificado também nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Contar um pouquinho da história de Israel. Israel, ele foi um povo, aliás, o único povo que foi criado já por um milagre de Deus. Se os amados irmãos forem um pouquinho estudiosos de história, ou têm um pouco de conhecimento de história, vai perceber algo diferente na criação dessa nação. Israel, ele foi criado de uma forma muito diferente. Enquanto as outras nações eram criadas, por exemplo, uma família, na antiguidade, se mudava para a beira de um rio, ou uma terra que era boa, e lá fincavam suas raízes, e ali crescia até se transformar em uma nação, ou então através de conquista de terras, de colonização, como foi o caso do Brasil. Enquanto essas nações foram criadas dessa forma, Israel foi criado de uma forma, aliás, a única nação que foi criada dentro de uma outra nação e sendo escrava. Então, como é que pode uma nação
ter uma cultura diferente, sendo sufocada pelos seus escravadores, pelos seus escravagistas, sendo oprimida, crescer. E isso em cumprimento de uma promessa que Deus havia feito há 430 anos atrás para Abraão. Deus prometeu para Abraão que faria dele, da semente dele, uma grande nação. Foi uma promessa que Deus fez direto para Abraão. Porém, aí eu vou fazer uma pequena ressalva. Existem músicas e pregações de que diz que Deus que você não vai morrer enquanto Deus não completar na sua vida a promessa que Ele te fez. Isso é mentira. Não caia nessa mentira não, isso é enganação do diabo. A prova está aí, ó. Abraão, Deus fez a promessa para Abraão, mas Abraão morreu antes que essa promessa fosse cumprida. Essa promessa então foi transferida para a semente de Abraão, que foi Isaac. Isaac também teve essa promessa feita pelo seu pai para ele. Isaac também morreu antes de ter essa promessa ser cumprida. Transferiu-se então para Jacó, filho de Isaac, essa promessa, e dela para os seus filhos, e finalmente para José, que, depois de tudo isso acontecido, chamou a sua parentela para habitar no Egito. Para vocês terem uma ideia, o povo que foi da terra que estava Jacó e seus filhos foram 67 pessoas a entrar no Egito, com mais o próprio José e seus dois filhos, Manassés e esqueço o nome do outro, formaram então 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, 430 anos depois, formou-se então a grande nação que saiu do Egito, posteriormente a essa passagem. Nós não vamos entrar por enquanto nela não. E o que aconteceu então? Presta bastante atenção como é o milagre de Deus, como Deus trabalha, é coisa maravilhosa. A família de Jacó eram 12 filhos, 12 tribos, sendo que José se separou nas duas meia tribos, que eram os seus filhos, Efraim e Manassés, lembrei o nome dos dois. Então eram 12 tribos, sendo que uma das tribos dividida na metade, nas meias tribos de Manassés e a meia tribo de Efraim. Eram 70 pessoas, das 70 pessoas, depois que saiu, cerca de alguns historiadores, alguns teólogos falam, até em 6 milhões de pessoas. Mas o fato é que essa família foi crescendo dentro do Egito. E é fato que, mesmo essa família crescendo, transformando-se numa grande nação, ela manteve os seus costumes, a sua religião e a sua língua nativa, que era o hebraico antigo. Mesmo dentro de uma outra nação que falava uma outra língua, tinha outras culturas, eles manteve, Deus preservou a identidade de Israel. Mesmo Deus já tendo sido esquecido pelo próprio povo de Israel. Vocês devem se recordar na Bíblia que quando Moisés falou o nome de Deus, Yud-Had-É, que é a pronúncia do nome de Deus, poucos conheciam esse nome. Apenas os anciões mais antigos, que ainda traziam o nome do Deus vivo. Mas aonde eu quero chegar? Primeiro, para a gente iniciar a nossa mensagem de hoje. Você leu comigo que Deus, lá no versículo 7, diz que ouviu o clamor do seu povo. Ou seja, mesmo eles tendo esquecido o nome do Deus vivo, eles criam naquele mesmo Deus, mesmo
tendo deixado de lado o nome do Senhor. E eles se reportavam a ele de Senhor. Né? Na Bíblia está Senhor com S maiúsculo. E eles clamaram porque os egípcios os oprimiam de todas as formas possíveis e imagináveis. Eles eram escravos na terra do Egito. Eles não eram mais livres. Vocês conhecem a história de Moisés, que ele foi colocado numa cesta dentro do rio Nilo e tal, mas não é isso, nós vamos entrar, nós vamos passar daqui para frente. O que eu quero chamar a tua atenção é que Deus ouviu o clamor do teu povo que estava sofrendo na mão dos seus opressores. E enviou Moisés para libertá-los. Ele viu, se compadeceu daquele sofrimento. Foi, eu não criei esse povo para poder sofrer na mão de um outro povo. Eu criei esse povo para ser cabeça e não cauda. E enviou Moisés, então, para livrar aquele povo do cativeiro. Como eu disse, porque ele se compadeceu e viu o sofrimento do seu povo. Então, Deus, ao enviar Moisés, fez os seus milagres, operou maravilhas e tal, e tirou o povo do Egito. Agora, eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito interessante. Quando Deus tirou o povo do Egito, levou ele então para onde? Para o deserto. Amém? Meus amados, deserto é morte. Deserto é destruição. Tanto é verdade que quando Moisés matou o egípcio, ele fugiu para Midian, tinha que passar pelo deserto, ninguém foi atrás dele. Ninguém o perseguiu. Por quê? Porque achava que Moisés iria morrer no deserto. Para que se atravessasse o deserto, tinha que ter uma logística enorme. Tanto de comida, de provisão, de animais, de tendas para poder descansar, porque é humanamente impossível alguém, sem essa logística, sem todo esse aparato, atravessar o deserto. Então Deus, quando ouviu o clamor do povo dele e o tirou do cativeiro, levou para a morte. Isso humanamente falando, é claro. Quer dizer, ali já se encontrava pessoas a questionar a Deus. Poxa, eu saí da fogueira para entrar no fogo. Eu saí do cativeiro para entrar para a morte, para entrar na morte. Esse era o pensamento daquele povo naquele momento. E hoje, vamos trazer hoje para o Brasil, hoje nós estamos passando por uma crise, nunca antes passamos nela em nenhuma das nossas... de nosso tempo, na história do Brasil, não houve uma crise tão prolongada, profunda e grave como essa. E essa crise, para nós, é o deserto, para o brasileiro. Antes nós estávamos no cativeiro do comunismo. E graças à oração do povo de Deus, Deus ouviu a oração dos brasileiros, que estavam no cativeiro da imundícia, que estavam no cativeiro da indecência, do homossexualismo sendo esfregado na cara do ser humano, do homem de bem e da mulher de bem. O que os ativistas gays querem? Querem que nós achemos normal o que eles fazem, a prática homossexual deles. E através dessa imundícia, dessa porcariada, dessa podridão que o PT e os seus aliados comunistas, fascistas, endemoniados estavam, o povo de Deus clamou a Deus. E Deus, assim como lá no deserto, assim como lá no Egito, nos tirou do cativeiro. Só que, aparentemente, nos levou para o deserto. Se não fosse essa crise tão aguda e profunda que o Brasil está passando no momento, nós estaríamos no domínio do diabo até hoje. A Dilma não teria sido deposta, o PT não teria caído,
nós estaríamos na mesma situação. Amém? É essa a verdade. Voltando ao Egito, da mesma forma nós passamos para o nosso deserto, então o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, eles ainda não tinham o nome de judeu, porque judeu é da tribo de Judá, e vai ser chamado de judeu lá na frente, quando houver a separação entre o reino do norte e do sul. Mas o povo hebreu, então, ou israelita, israelense, como preferir, foi retirado, então, do cativeiro. E Deus, então, os enviou imediatamente para chegar até a terra que ele prometeu. Terra que mana leite e mel, terra larga, terra de vitórias, de delícias. Diz a palavra de Deus que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar nessa terra, de tão fértil e boa que essa terra era. Amém, meus amados? Só que chegando lá, na beira do Rio Jordão, Moisés enviou 12 espias para observar, 12 espiões para observar a terra que Deus havia prometido. E eles passaram alguns dias observando toda a terra, se encantaram com as maravilhas que viram, mas quando voltaram, e isso depois o povo de Israel, quando saiu do Egito e foi até essa terra, até a beira do Rio Jordão, que do outro lado já estava a terra prometida por Deus a eles, eles levaram 2 anos caminhando no deserto. Antes, eu queria ainda, dizer ainda, que, presta bastante atenção nisso, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, eles andaram durante alguns dias e se depararam com o Mar Vermelho. Do outro lado, a montanha, e eles não tinham como passar. Então eles se acamparam naquele local e passaram lá alguns dias. Mas de repente, eles olham para trás e veem uma nuvem de poeira. Eram os carros e cavalos e o exército de Faraó, que ia buscá-los novamente para o cativeiro. E aquele povo então começou a murmurar contra Deus. O que é murmurar? Reclamar com Deus a sua situação, meu amado, é um direito teu. Deus te deu esse direito. Deus na própria vida diga: vinde, arrazoemos, ou seja, vem, vamos conversar o que você está precisando. Mas eles não fizeram isso, eles murmuraram. O que é murmurar? Culpar Deus pelas suas tragédias, pelos seus problemas. E eles começaram a murmurar e dizer: não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para nos matar aqui no deserto, na beira do Mar Vermelho. E quanto mais eles murmuravam, eles não clamavam, eles murmuravam. Quanto eles mais murmuravam, mais a poeira ia chegando mais perto deles, a um ponto que incomodou a Moisés, e Moisés foi orar para Deus. E quando ele orou a Deus, Deus respondeu para Moisés a seguinte passagem, a seguinte fala, a seguinte frase: por que clama esse povo a mim? Diga ao povo que marche. O que isso quer dizer para nós nesses dias, meus amados? Que há momentos de você orar, buscar a Deus, se humilhar, jejuar, mas há momento de você marchar, de você exercer o teu direito, de você fazer. A palavra de Deus diz, eu já citei em várias mensagens minhas essa passagem, Cristo fala que o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja,
ele o compara a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Você conhece esse texto. O que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra de Deus é praticada. Ela não é só lida, entendida e ouvida. Ela tem que ser praticada. Da mesma forma, marchar significa ação. O que está faltando ao povo de Deus hoje, inclusive no Brasil, é isso. A pessoa sabe o que tem que fazer, fica fazendo piadinhas no Face, nas redes sociais, brincando, mas não toma atitude. Para você ter uma noção, eu estou voltando à política mais uma vez, porque as coisas são interligadas uma com a outra. O Antônio Carlos Magalhães, há uns anos atrás, por ter adulterado o painel, a votação lá, ele foi cassado. Ele só não foi cassado, melhor dizendo, porque ele renunciou antes do processo. No ano seguinte ele voltou. Ele foi reeleito. O apelido do Antônio Carlos Magalhães na Bahia é Toninho Marvardeza, porque ele faz muitas maldades. E mesmo assim o homem é eleito. E inúmeros políticos, para não falar quase todos ou todos, tudo na mesma situação. Do mesmo jeito, pessoas corruptas, pilantras, que não servem para guardar uma nota de R$1 seu, porque você não pode confiar nele, mas que são reeleitos todos os anos. Não há renovação nas figuras políticas aqui no Brasil. E é por isso que o país está nessa draga. A pessoa sabe do currículo negativo desses políticos e o reelege todos os anos, em todos os pleitos. É isso que acontece. Quem é que coloca os políticos lá? Eles não vão lá sozinhos, é o seu voto. E é isso que precisa ser feito aqui no Brasil. A pessoa começar a ter atitude, começar a deixar de falar, de fazer piadinha e começar a agir. A palavra de Deus, o Evangelho, é ação. Se pronunciar contra as barbáries que estão acontecendo, se manifestar. Por exemplo, tem um idiota aí que é âncora de um jornal na televisão, que diz que as pessoas que foram contra, que se manifestaram contra aquelas obras de arte, entre aspas, lá do MAN, eram nazistas. E ele é o quê? Fascista, porque ele não aceita o contraditório. É um estúpido, um ignorante, um idiota, e é o mesmo palhaço que falou palavras de baixo calão contra o pastor Silas Malafaia, aquele palhaço, aquele idiota. Vocês sabem de quem eu estou falando, não vou citar nome. Assim como outras pessoas que também fazem apologia, ou seja, defesa desse tipo de canalice. E nós vamos ficar de braços cruzados? Ou seja, diga ao povo brasileiro que marche. Não é só orar, não é só jejuar. Isso é bom, mas temos que ter atitude. Atitude na hora de votar, na hora de receber um político desse em casa, você falar umas verdades para ele. De você cobrar. Olha, a coisa mais fácil do mundo, você entra lá na internet, lá no site da Câmara, está lá todos os e-mails e telefone dos deputados. Fiscaliza eles, vê a canalice que eles estão fazendo também, muitos deles. Existem muitos órgãos de transparência, se filia a eles. Tudo isso você pode fazer para que esse país mude, para que esse país transforme, além do que você pode fazer individualmente. Você pode ver uma pessoa que está passando por dificuldade, você pode ajudar. Isso aí faz parte do cristianismo, faz parte, aliás, do Evangelho, você estender a mão para o necessitado. Tudo isso é válido e passa, ou seja, te tira de uma situação passiva para uma situação ativa. Você passa a fazer ação. Voltando então ao nosso tema do deserto.
Quando o povo já havia passado, depois de 2 anos andando no deserto, se encontra de frente ao Rio Jordão, do outro lado da terra prometida. Abraão então chama 12 pessoas, uma de cada tribo, e os manda para fazer um relatório da terra prometida. E dos 12, 10 foram negativos e apenas Caleb e Josué foram positivos ao plano de Deus. O povo temeu o outro povo, ao invés de crer no Deus vivo que estava com ele. Isso nós fazemos todos os dias hoje. Nós encontramos, nos deparamos com um problema, nós nos deparamos, melhor dizendo, com um problema que aos nossos olhos é gigante. Se você ler esse texto, está um pouquinho para frente de onde nós lemos, eles falaram que realmente a terra era maravilhosa, que manava leite e mel, que tinha cacho que 2 homens tinham para poder levar o cacho de uva. Parece até palavra de mineirinho, né? Contador de mentira, de pescador, melhor dizendo. Mas é o que está na Bíblia, e a Bíblia não mente, não falha. Só que haviam lá também gigantes, os filhos dos Efraíns, dos Manaquins, que eram gigantes, que olhavam para eles como se fossem formigas. Então, por conta desses gigantes, do povo que estava bem armado, eles achavam, julgavam, que o poder que estava naquele povo era maior do que o que estava com eles, que era Deus. E Deus, então, se irou contra esse povo, por conta dessa falta de fé, de confiança no Deus vivo que os havia tirado. Mesmo Deus fazendo os milagres que fez no Egito, enviando as 10 pragas, mesmo Deus abrindo o Mar Vermelho, engolindo os seus agressores, matando o Faraó e os seus soldados, mesmo Deus fazendo milagres e milagres um atrás do outro, o coração do povo de Deus ainda era incrédulo. Acontece isso hoje também. Da mesma forma, Deus já até parou de operar milagres. Hoje, raramente se prega, se faz um milagre dentro de uma igreja. Por quê? Porque a incredulidade do homem é muito grande. Pode o fogo cair, as coisas acontecerem. Pode vir um demônio e falar pela boca da pessoa que é ele que está matando aquela pessoa, mas a pessoa não muda de vida, continua infiel, continua sem crer em Deus. O povo daquela época não é diferente do povo de hoje, não. A incredulidade, a dureza de coração é a mesma. Ah, pastor, mas se houvesse o Mar Vermelho abrindo, eu ia crer em Deus de uma forma diferente. Você está vendo o mar sendo aberto todos os dias na sua frente e você não crê, meu irmão. Você está vendo cego enxergar, você está vendo mudo falar, você está vendo coxo andar. Deus está operando ainda, mesmo que de forma diminuta, Deus ainda continua operando seus milagres. E o que acontece? As igrejas que estão operando esses milagres são atacadas, dizendo que é charlatanismo, dizendo que o pastor que faz isso lá é ladrão, que rouba o dinheiro do povo. São esses os nomes que esse povo está tendo. Mas voltando ao deserto, por conta desse deslize, dessa falta de fé desse povo, Deus se irou e fez com que o povo de Deus andasse por mais 40 anos. Presta atenção, meu irmão. O povo de Deus não andou 40 anos no deserto, andou 42. Os 2 primeiros anos que saiu do Egito até o Rio Jordão, até o ato dos espias, e mais 40 anos para que todo aquele homem que tinha 20 anos a mais, com exceção de Caleb e Josué, morresse. E com isso Deus purificasse aquele povo. Aí entramos então no deserto. Deus viu a necessidade de preparar esse povo para receber então a terra prometida. Quando aconteceu esse fato dos israelitas temerem o povo e não a Deus, Deus então viu que havia necessidade de preparar essa pessoa. E aí entra então a universidade de Deus. Deserto é lugar, como eu disse, de morte, de sofrimento, de dor. Isso tudo aos olhos do homem.
Mas quando Deus trouxe esse povo para o deserto, o povo então teve que aprender a confiar única e exclusivamente naquele que é doador da vida, que é Deus. Deus proveu de tudo para aquele povo. Não sobrava, não faltava. Eles recebiam a sua porção de comida diária todos os dias, eles não guardavam um único grão para outro dia. A roupa que eles andavam não envelhecia, não se rasgava, o sapato a mesma coisa. Eles cresciam, as roupas e os sapatos cresciam junto. Era um milagre cotidiano de Deus. Quando não havia água, Deus mandou que Moisés fendesse a pedra para que a água jorrasse. Já viu água jorrar de pedra? Apenas pelo milagre de Deus. Quando eles tiveram vontade de comer carne, Deus mandou as cordonizes, mandou os manjares. Deus tratou com esse povo de uma forma que, durante a noite, uma coluna de fogo os guardava e os guiava sobre o deserto. E durante o dia, uma nuvem os protegia contra os raios solares. Aquela nuvem gigantesca cobria todo o povo de Israel para que eles não morressem escaldados pelo sol. Era o cuidado que Deus tinha com aquele povo, todos os dias. Mas para que houvesse então a purificação, Deus levou esse povo pelo deserto. É o mesmo processo do ourives da antiguidade. Para você entender, a gente fala de prova, baseado nisso. Muita gente não sabe, não conhece essa verdade. Antigamente, quando alguém queria saber o teor de pureza de um ouro, de uma prata, não existia os testes que são feitos hoje. Eles tinham que levar então o ouro ou a prata no fogo, derretia, e como o ouro e a prata eram mais pesados, os outros metais ficavam por cima. Com isso, separava-se então o ouro das impurezas. E aí então se pesava o quanto que tinha de ouro e o quanto que tinha de impureza. Qual que é o efeito colateral desse processo de prova? É que o ouro ficava puro. Assim também é Deus conosco, quando nos leva para a prova, quando nos leva para o deserto, para a sua faculdade. Ele nos purifica, ele nos prova. A prova não está aí para saber se você é bom ou ruim, é para te purificar. Amém? Glória a Deus. Para tirar de você aquilo que Deus não agrada, aquelas impurezas. A prova serve para isso. Não para saber o quanto de ouro você é, mas para que habite em você apenas ouro puro, fino, refinado. Ouro da mais perfeita, da melhor qualidade que existe. O deserto, além de ser a faculdade de Deus, onde Deus vai te ensinar principalmente a confiar nele 100%, porque ele manda a sua provisão no seu último instante. Você é obrigado a confiar em Deus, porque senão você morre. Sem Deus no deserto não há vida, a pessoa morre. Não tem como você com as suas próprias forças sobreviver no deserto. Você tem que viver de Deus no deserto. O deserto é um lugar onde você não prospera, onde você não cresce. Você permanece exatamente como está. Cuidado todos os dias por Deus, mas que você está sendo preparado, purificado, provado, no sentido de purificação por Deus na sua fornalha. Amém, meus amados? Assim são conosco, assim é conosco. Nós passamos, primeiro nós estávamos no cativeiro do pecado, o Egito nosso de cada dia, no pecado, no mundão, na vida secular, na vida que o diabo preparou para nós. A partir do momento que aquela vida já nos traz enjoo, náusea, asco,
e nós começamos então a orar a Deus, Deus nos ouve e nos manda um libertador. No caso, foi Moisés para o seu povo, para nós foi o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus era oprimido pelo pecado, e nós somos, como estamos no mundo, oprimidos pelo pecado. E Deus manda um resgatador, um salvador, Moisés para o povo de Israel e Jesus Cristo para o povo de hoje. Só que quando nós saímos do pecado, nós precisamos ser libertos, purificados. Aí Deus nos leva então para o seu deserto, para que nós possamos ser tratados, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos aprender de Deus. E é lá no deserto que a gente aprende. Para depois irmos para a terra prometida. Esses são os ciclos que Deus preparou para nós. Egito, deserto, terra prometida. Amém? Se você está passando por um deserto, cada um tem um deserto do tamanho que aquele que Deus acha que precisa ser feito para cada um. Tem deserto de um tamanho para um e para outro pode ser maior ou menor. O fato é que Deus está te preparando para que você entre na terra prometida. Amém, meus amados? Não murmure contra Deus enquanto você está no deserto. Glorifique o Senhor. Eu sei que é duro, é doído. Mas glorifique o Senhor enquanto você está passando pelo deserto. Eu falo que você tem duas formas de passar pelo deserto. Ou você passa louvando e glorificando a Deus, ou você passa chorando ou reclamando, ou glorificando a Deus. Eu prefiro glorificar o meu Deus enquanto eu passo pelo meu deserto. E às vezes Deus retorna a pessoa para o deserto para ensinar um pouquinho mais para ele, que ele ainda não aprendeu totalmente. Aproveite essa estadia que você está tendo no deserto, na faculdade que Deus te deu para te ensinar, e absorva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você não a engavete ou a coloque na prateleira do esquecimento, mas que você pegue essas palavras que vieram do coração do nosso Deus para nós e as pratique todos os dias da sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa mensagem, nesse vídeo, a unir a sua fé com a minha, para a gente orar, clamar a Deus, a teu favor, em favor de algum parente teu. Hoje eu vou colocar nessa minha oração um parente meu que está na UTI, um tio. E o nosso Deus vai operar na vida dessa pessoa, na sua, na minha, em nome de Jesus. Então, amado, fecha teus olhos, mas abra o teu coração. Amém? Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus vivo, Deus de poder, Senhor sobre todas as coisas, em nome de Cristo Jesus, eu venho colocar nesse instante, meu Pai, a vida do meu tio Francisco, a minha vida, a vida desse irmão que está orando conosco nesse vídeo, nessa mensagem, a vida, meu Pai, desse varão, dessa varoa, que passa por um problema de saúde, seja ele qual for. Em nome de Jesus, envie agora os teus anjos, meu Deus, para entrar nessa batalha. Pai, revoga essa sentença de morte. O médico já desenganou, mas o Senhor não. Então, em nome de Jesus, libera a tua cura. Envia os teus anjos médicos nesse leito de UTI, nesse leito de hospital, nessa casa. Às vezes essa pessoa já está desenganada, já foi levada para casa, para morrer em casa. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Envia, meu Pai. Envia, Jesus. O teu poder, a tua unção que cura, os teus anjos médicos. E faz esse milagre sobre essa vida. Em nome de Jesus, eu quebro a força do diabo contra essa vida. Eu destruo agora esse laço de morte, eu queimo em nome de Jesus e declaro a vida sendo restaurada sobre essa vida, sobre essa criança, sobre esse adulto, sobre esse ancião, sobre esse varão, sobre essa varoa.
Em nome de Cristo Jesus, restaura agora, Jesus, a saúde dessa pessoa onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Ponho ainda as outras causas na tua presença, meu Pai, diante de ti. Eu não sei qual é o problema, mas tu conhece o problema de cada um desses irmãos que está orando comigo nesse vídeo, nessa mensagem. Se é um problema, meu Pai, de portas que precisam ser abertas, de um emprego, em nome de Jesus, abra agora. De um cargo que essa pessoa já está esperando há anos e anos e ela não sai. Tira o que está atrapalhando, meu Deus, em nome de Jesus. Se é a casa própria, libera agora a chave da casa própria, em nome de Cristo Jesus. Se é algum outro problema familiar, vícios, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, envia o teu poder para desfazer agora esse mal, em nome de Jesus. Se é obra de macumbaria, de feitiçaria, de olho gordo, em nome de Jesus, desfaz agora, quebra, Pai. Seja maldição hereditária, lançada ou adquirida, em nome de Cristo Jesus, desfaz agora essa maldição. Põe por terra todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Eu declaro então, meu Pai, que o Senhor já enviou a tua ajuda, a tua solução, que o Senhor já abençoou, já curou, já libertou, já transformou essa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, em nome de Cristo Jesus, eu venho mais uma vez te agradecer por estar conosco até o fim desse vídeo, mas pedindo também da tua ajuda. Como eu disse, esse ministério é muito atacado. Por quê? Porque ele faz a obra de Deus. E quando se faz a obra de Deus, o diabo se levanta. Isso é normal, é corriqueiro, é esperado. Então nós precisamos muito da tua ajuda. Tanto na parte financeira, se você puder nos ajudar, depositando qualquer tipo de ajuda, de ofertas, de sementes, semeie nesse ministério, a terra fértil, porque é de Deus. Essa obra não é minha, é de Deus. Estou te convidando a me ajudar a fazer a obra de Deus, em nome de Cristo Jesus. Se você pode semear nesse ministério, faça isso em nome de Cristo Jesus, ofertando, depositando nessa conta que está aparecendo no seu vídeo agora, depositando a tua oferta, ou o teu dízimo. Se você não está congregando em igreja nenhuma, nós podemos consagrar o teu dízimo. Mas mais do que isso, você pode também orar por nós e pode divulgar esse vídeo e se inscrever no nosso canal no YouTube. Essas são as formas, meu irmão, de que você pode nos ajudar. E nos ajuda muito. O que você não pode é ficar de braços cruzados enquanto a oportunidade de você trabalhar para Deus de uma forma diferente, de você semear a tua semente em uma terra fértil, passa e você não aproveita. Venha nos ajudar, venha trabalhar comigo nessa obra, porque o galardão que Deus está preparando para você é muito grande. Tanto nesse mundo, como também no que está por vir. O Senhor vai te abençoar 30, 70, 100 vezes mais daquilo que você semear no nosso ministério. Tanto financeiramente, como também das outras formas que eu disse. Orando por nós, divulgando o nosso vídeo, enviando nosso vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscrevendo no nosso canal. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a pregar o Evangelho, a fazer a obra de Deus em nome de Cristo Jesus. Meus amados, missão cumprida, fim de papo, mas eu quero te convidar a estar conosco no próximo vídeo em nome de Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.